Nós vamos fazer uma mesa e depois uma entrevista com a Fatorelli, da Auditoria da Dívida Cidadã. Eu quero esclarecer que isso está sendo transmitido ao vivo. Portanto, não se preocupem com o som ambiente. Podemos falar normalmente porque isso é filtrado e sai apenas o som de quem está sendo entrevistado. Então, não precisamos fazer concorrência com a série de sons que existem aqui. Como a Fatorelli é patrimônio nacional, Auditoria da Cidadã da Dívida, e ela é muito solicitada por várias entidades, e não sei nem se vai ficar em Brasília hoje o dia inteiro, né? Vai. Vamos ouvir a Fatorelli. Eu faço uma provocação, mas eu quero que já integre o Paulo Martins, o Edson Hilbert, representando o MOSAP, Movimento dos Servidores Aposentados do Brasil. Fatorelli, eu começo fazendo uma provocação. O governo afirma que a Previdência tem déficit e que, se não forem tomadas medidas como a aprovação da PEC 287, a Previdência vai quebrar, que a reforma trabalhista foi necessária, porque senão as empresas vão quebrar. Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Bom dia, pessoal. É uma honra muito grande para a Auditoria Cidadã da Dívida estar participando hoje com a classe trabalhadora, a juventude, os povos indígenas, lotando essa esplanada e nas ruas em todo o Brasil. É uma honra para nós. A Auditoria Cidadã da Dívida tem feito um trabalho para desmascarar publicamente, em primeiro lugar, que a Previdência não é o problema do Brasil. Olha esse gráfico do orçamento. Ano passado, a Previdência ficou com 22% dos recursos. E a dívida com 44% dos recursos. O problema do Brasil é essa sangria de recursos para pagamento de juros disfarçados de dívida pública que nunca foi auditada. Nós temos denunciado que essa dívida é uma dívida feita por mecanismos fraudulentos, mecanismos financeiros que ao mesmo tempo criam essa dívida pública e transferem renda para bancos nacionais e estrangeiros. Atualmente, 1 trilhão e 100 bilhões da nossa dívida estão nas chamadas operações compromissadas no Banco Central. Uma farsa, uma remuneração da sobra de caixa dos bancos, dando desculpa de que tem muito dinheiro em circulação. Mentira! A nossa base monetária, o volume de moeda em circulação no Brasil é apenas 5% do PIB. Vocês sabem quanto é nos outros países de economia comparável ao Brasil? Chega a 40%. Nós temos, então, uma atitude de enxugamento de moeda, gerando uma escassez de moeda que empurra os juros e exige essa bolada todo ano para pagar essa farsa dessa dívida para banqueiro. O problema da dívida não são as despesas primárias, não são os gastos com saúde, com educação, com investimentos. É um problema criado pelo juro alto, pelo juro abusivo. Então, nesse sentido, qual é o objetivo dessa reforma da Previdência? É diminuir o volume de recursos que vai para a Previdência, para levar mais recurso ainda para a dívida. Então, querido Newton,
os argumentos do governo para essa reforma, para essa contra-reforma, não se sustentam. O déficit é outra farsa. O déficit não existe. O governo fabrica esse déficit pegando apenas uma das contribuições sociais, a contribuição para o INSS. Ele não computa as outras contribuições previstas na Constituição Federal que financiam a Seguridade Social. Ele não computa a COFINS, a CSLL, o PIS/PASEP, as contribuições sobre as loterias, sobre as importações, sobre a venda de produto rural. Não computa nada disso. Pega apenas a contribuição do INSS e depois fala que tem déficit. É uma farsa. É um déficit fabricado. O outro argumento... Não, antes. Quando fazemos a conta, honestamente, encontramos um superávit de dezenas de bilhões de reais todo ano. É hora de... A TV filtra, você tá ao vivo. Tá bom. Quando fazemos a conta honestamente, olha só, desde 2005 e até antes disso, são dezenas de bilhões de reais de superávit na Seguridade Social. Não para, não? Tá. Então, esse argumento não se sustenta. O outro argumento de que o povo está vivendo muito e que a longevidade é o problema da Previdência, também é mentira. Longevidade é bênção. Todos nós queremos viver muito, não queremos? Todos nós queremos que os nossos entes queridos vivam muito. O problema está no desemprego. Das 166 milhões de pessoas em idade de trabalhar no Brasil, apenas 90 milhões estão trabalhando. 12 milhões estão desempregadas e 64 milhões estão desocupadas. Vocês já imaginaram se essas 76 milhões de pessoas estivessem trabalhando? Quanto iria aumentar a arrecadação da Seguridade Social, da Previdência Social? Então, o trabalho, o emprego é um dos direitos sociais sagrados previstos no artigo 6º da Constituição, que não está sendo respeitado. Nós temos que exigir que toda essa mobilização que esse governo corrupto está fazendo para aprovar essa contra-reforma, que seja destinada para gerar emprego para a população. As pessoas estão desesperadas sem emprego. As famílias estão desesperadas. E nada disso precisava estar acontecendo. Todas essas reformas são absurdas, são indecentes e não tem nada a ver com a riqueza do nosso Brasil, como o hino que estão tocando lá na frente. O nosso Brasil é uma potência, o nosso Brasil é um gigante. Poderia e deveria estar garantindo vida digna para todas as pessoas. Nossas escolas deveriam ser deslumbrantes, desde a creche até o doutorado, gratuito para toda a população. Nossos centros de saúde deveriam ser de excelência. Deveríamos estar com transporte limpo e garantia de todos os direitos sociais para todas as pessoas. E por que isso não está acontecendo? Se somos tão ricos, se somos de fato um gigante, como diz o nosso hino nacional. Por quê? Por conta principalmente dessa sangria indecente que acontece todo ano.
quase a metade do orçamento vai para essa farsa dessa chamada dívida pública, que na realidade é um conjunto de mecanismos financeiros fraudulentos que produzem esse esquema, esse sistema da dívida e nos jogam nesse sacrifício, nos submete, exige ajuste fiscal, corte da saúde, corte na educação, corte nos investimentos. Para quê? Para pagar a dívida. Exige contra-reformas. Para quê? Para diminuir o que vai para a Previdência, diminuir o que vai para a saúde, para ir mais para juros. Exige privatizações. Estão aí agora os Correios sendo privatizados. Água, terras, saúde, educação, empresas. Querem privatizar até a Petrobras e o Banco do Brasil. Para quê? Desde Collor, tudo que apuramos com as privatizações vai para onde? Vai para pagar dívida. Gente, que dívida é essa? Que quanto mais a gente paga, quanto mais a gente entrega, mais ela cresce, mais submete o país, mais submete as pessoas. Basta! Ou nós queremos mais 517 anos de submissão? Eu creio que basta. É hora de investigar. Que dívida é essa? Por que não uma auditoria? A auditoria deveria ser uma praxe. Deveria estar em outdoors pela cidade. Que dívida é essa? De onde ela se originou? E olha que vergonha. Sequer sabemos quem são os credores. Sequer sabemos para quem pagamos a metade do orçamento federal todo ano. E tem gente que ainda diz, que ainda desqualifica o nosso movimento, que luta por transparência, luta por dignidade para o povo brasileiro. Nosso movimento vai muito além da mera contabilidade dessa dívida. Nós queremos uma auditoria integral, que olhe a origem, que olhe os reflexos, que questione essa política monetária suicida implantada no país por banqueiros corruptos, como esse Meirelles, como esse Ilan Goifan, como Armínio Fraga, Malan e todos que já passaram pelo Ministério da Fazenda e pelo Banco Central nesse país. Junto com essa corja corrupta que está dominando o Congresso Nacional e esse governo. Deveriam estar atrás das grades e estão aí empurrando essas reformas, cortando os nossos direitos. Por isso, gente, parabéns. Parabéns a todas as entidades que estão hoje patrocinando essa mobilização, convocando essa mobilização em todo o país. Nós vamos virar esse jogo, porque a verdade é mais forte e a população está acordando. Um abraço apertado para todos vocês. Finalizo convocando todo mundo a participar da Consulta Nacional 2017, acessando o site www.consultanacional2017.com.br. É uma consulta nacional sobre as contra-reformas, sobre as privatizações e sobre a auditoria da dívida. Convoco todo mundo a participar, compartilhar, porque essa é uma tarefa de todo mundo que deseja fazer o melhor. Um abraço, grato. Agora vai falar o Paulo Martins, que é vice-presidente do Sindileges para o Tribunal de Contas da União e presidente da Auditar, que é a União Nacional dos Auditores do Tribunal de Contas da União. Depois a mesa será desfeita para integrar o Gaspar e o Roberto Guimarães falando pelos aposentados. Depois dessa outra mesa, comporão a mesa seguinte os colegas da ATENS Sindical e da ADUMB, da Associação dos Docentes da Universidade de Brasília. Paulo Martins, na visão sua de auditor do Tribunal de Contas da União, de presidente da União dos Auditores e vice-presidente do Sindileges, para o TCU, como você vê esse estado de coisas em nosso país? Boa tarde a todos. Cumprimentar todos os trabalhadores do Brasil aí que estão envolvidos no movimento histórico, movimento sem precedentes para exigir respeito aos trabalhadores. Governo federal, nos respeite. Estamos firmes na luta.
Hoje nós vivemos num país uma crise de moralidade sem precedentes. Isso é um fato. Uma crise de ética, uma crise moral nas principais estruturas de poder, alastrada aí por toda a administração pública, envolvendo inclusive agentes da iniciativa privada, e a própria corrupção que escorre milhões e milhões de reais do erário público, esse dinheiro que faz falta para a Previdência. E aí o governo quer apresentar a conta para quem? Para os trabalhadores? Não vamos aceitar. Mais de 500 bilhões de reais sonegados, tanto da Previdência quanto os demais impostos, tributos. E nós, trabalhadores, principalmente os servidores públicos, estão sendo massacrados por essa reforma. Então, parabéns à pública. Nós, auditores do TCU, temos, e juntamente com o sindicato, estamos envolvidos, participando da discussão, essa discussão que é necessária, mas nós não vamos aceitar que os trabalhadores arquem com essa conta. Vamos juntos, vamos fortalecer esse movimento contra a reforma da Previdência. Obrigado, Paulo Martins. Fica aqui o agradecimento de todos os brasileiros e brasileiras, a nossa querida Fatorelli. E a TV do Servidor está ao vivo em todo o país, recebendo cada vez mais WhatsApps e curtidas. Isso é muito importante. Muito obrigado pela participação. Roberto Guimarães, presidente da ASA, Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Câmara dos Deputados. Gaspar, da ASPAL, Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Com a palavra, o Edson, que preside o MOSAP, Movimento dos Servidores Aposentados e Pensionistas do Brasil, com quase 2.000 entidades filiadas, vai nos dizer se os aposentados e pensionistas do setor público estão felizes com o governo Temer, se estão esperançosos com relação a essas medidas, segundo o governo, necessárias para não quebrar o país. Muito felizes de podermos aqui estar para participar desse movimento extraordinário. Eu, antes de mais nada, queria agradecer à Pública Central do Servidor e parabenizar a Pública e o Sindileges por esta construção de oportunidades nessa data de hoje tão importante. Pergunta-se se o aposentado e o pensionista estão felizes com uma reforma desse nível. Por várias razões, dizer que estamos muito indignados, todos indignados, por várias razões, como eu disse. Primeiro, porque os aposentados e pensionistas do serviço público e do regime geral já cumpriram as suas missões como trabalhadores da ativa, como servidores da ativa. E após isso tudo, ainda o servidor público tem que continuar a engordar o tesouro, o caixa do Tesouro Nacional para ajudar a pagar a dívida externa brasileira, para pagar a dívida interna brasileira, que, segundo a Fatorelli e segundo nós todos assim, aqui entendemos, não é verdadeira, não é uma dívida que é do povo brasileiro, mas é uma dívida construída pelos mandatários dessa nação já há muito tempo. Disso nós sabemos, o próprio ministro da Fazenda sabe, o próprio presidente da República sabe, o próprio presidente do Banco Central sabe, enfim, todo o governo sabe que é uma dívida que não é do povo brasileiro, e sim consequência dos grandes erros que todos cometeram ao longo da história desse nosso tempo e da nossa política brasileira. Os aposentados e pensionistas do Brasil, eu chamo a atenção, nós somos muita gente.
nós representamos muitos brasileiros. Somos da sociedade brasileira. Mas é preciso que hoje, nesse dia, se conscientize cada vez mais da importância de cada um de nós. Pode parecer pouco, mas se cada aposentado brasileiro, se cada trabalhador brasileiro, se cada servidor público brasileiro assumir a sua responsabilidade nesse momento histórico, nós certamente poderemos ajudar e muito todos os demais segmentos, todos os demais movimentos que estão hoje aqui se expressando e dizendo ao ministro da Justiça, Osmar Serralho. Ele é meu amigo, porque eu estudei junto com ele lá no Rio Grande do Sul. Ele era pequenininho, hoje ele é ministro da Justiça. E hoje teve a infelicidade, eu não vou usar outros termos, a infelicidade de, na CBN, dizer que esse movimento que estava preparado e programado para o dia 28 de abril, a população, a sociedade brasileira, enfim, o povo brasileiro, iria saber mais tarde que não é um movimento sério, que não é um movimento que possa trazer problemas para o Congresso. Nós já ouvimos aqui, eu não preciso mais entrar, mas entendo que ele se equivocou. Ao fazer as contas, no final do dia, ele deve ligar ao seu chefe, ao presidente Michel Temer. Diz, olha, nós estamos enganados, nós temos que mudar nossas estratégias. Porque se for verdade, e nós temos já a certeza de que todos os movimentos no país inteiro não esmorecerem e derem continuidade aos trabalhos de hoje, nós temos certeza de que o Congresso Nacional vai ter que fazer um meia-culpa, o Poder Central Executivo vai ter que fazer um meia-culpa, porque encaminhou duas matérias importantes que vai simplesmente desmontar o serviço público, vai desmontar a sociedade brasileira como um todo e vai, sobretudo, desmontar, tentar matar a dignidade de nós brasileiros. Eles estão debochando de nós. Eles estão debochando do povo brasileiro, achando que, como já foi dito aqui, o dinheiro pode comprar o voto. É verdade que o dinheiro compra o voto. Está aqui a Lava Jato, nós sabemos. Estão aqui os outros movimentos dos órgãos competentes de fazerem as análises e buscarem os resultados. Disso nós sabemos. Mas o povo brasileiro sabe muito mais do que isso. Sabe que esse Congresso não tem moral, que o governo executivo não tem moral para exigir que essas matérias passem no Congresso Nacional. Estão muitos deles comprometidos, denunciados. E vem o relator da proposta 287 e me diz pessoalmente, quando apresentei a emenda para suprimir a contribuição previdenciária, injusta, inconstitucional, e essa inconstitucionalidade foi dita em 2003, pelo próprio presidente da República hoje,
então presidente do PMDB de 2003 e deputado federal, presidente da Câmara, quando declarou, e está publicado em vários jornais, que a contribuição previdenciária do aposentado é inconstitucional. E ele fundamentou. E nós vamos publicar, já encaminhamos aos parlamentares na casa, para que tomem conhecimento do que pensava em 2003 e o que pensa hoje o presidente da República, e o que significa isso, encaminhar uma reforma da Previdência para apenas acabar com os trabalhadores, tanto brasileiros quanto servidores públicos, botar uma pensão para as mulheres, como se as mulheres tivessem condições de aguentar um desaforo desse jeito, sem dizer palavras que possam chocar os parlamentares. Essa que é a grande realidade. Então nós, do MOSAP, Movimento Nacional de Servidores Aposentados, e eu no MOSAP represento o Sindileges, e na Pública eu sou vice-presidente aposentado, embora ainda não estamos trabalhando como deveríamos, mas a partir desses momentos e desses movimentos, nos conscientizamos da necessidade de entendermos que nós, aposentados e pensionistas, somos brasileiros e, como todos brasileiros, temos o direito e o dever de exigir respeito, exigir dignidade e, sobretudo, dizer que em 2018 nós daremos a devida resposta para quem precisa, quem necessita, e também quem não necessita terá essa mesma nossa resposta. Muito obrigado a vocês todos. Continuemos no nosso trabalho, que é dessa forma que nós vamos nos contrapor à força econômica que hoje domina, infelizmente, o Congresso Nacional. Muito obrigado. E, caro Edson, é bom que registremos que esse garoto de Wall Street chamado Henrique Meirelles tem uma aposentadoria, é isso mesmo que eu vou dizer, tá? Esse senhor que ocupa transitoriamente o Ministério da Fazenda tem uma aposentadoria de quase 250 mil reais do sistema financeiro a quem ele serviu. Esse é o Deus a quem ele cultua, de verdade, quando ele tranca a porta de casa e acende a vela em oração. Esse mesmo garoto de Wall Street tem a disfarçatez de propor a quebra da paridade dos aposentados e pensionistas do Brasil, porque acham que os aposentados e pensionistas do Brasil estão ganhando demais. Como se benefício de aposentadoria e pensão, quando recebido, ficasse guardado em aplicação. Não. Ele vira comida, ele vira pagamento de escola. Ou seja, ele vai para a economia para fazer com que a economia seja aquecida e gere empregos. Esse governo não tem compromisso com a sociedade brasileira. Esse Henrique Meirelles, garoto de Wall Street, escravo do sistema financeiro, ele não faz outra coisa, como disse Fatorelli e o Edson. Que outra coisa é essa? Satisfazer a sanha do mercado financeiro. Eles criam um estado de exceção financeiro permanente e ameaçam, eles fazem um terrorismo psicológico que a economia vai quebrar. Isso não é verdade. Isso não procede. Nós precisamos quebrar a cara de pau desse governo. Nós precisamos quebrar o cinismo da falta de argumentos. Enfim, vamos continuar a nossa luta apresentando argumentos e derrubando as falácias do governo. Existe um representante indígena que precisa falar porque está saindo já de Brasília. Lúcio, vamos chamar o presidente da Central da União de Indígenas e Aldeias. O Edson precisa se ausentar
E em homenagem aos índios, vão sentar aqui do meu lado. Araju Sepeti vai falar pelos nossos primeiros irmãos brasileiros que estavam aqui quando dizem que nos descobriram. Ouçamos então, Araju. Boa tarde para as guerreiras, boa tarde para os guerreiros. O meu nome é Araju Sepeti, eu sou líder indígena Guarani. O nosso povo foi muito mal representado nesse congresso. E a gente está aqui em Brasília, nós somos moradores do setor noroeste. Temos 4 aldeias com 750 pessoas. E estamos aqui para lutar por demarcação de terras e também contra a reforma da Previdência e também contra a reforma trabalhista. Que indígena também é trabalhador, indígena também é empresário. E nós estamos aqui para defender também a Mãe Terra. Quando o Jeruá, o chamado Homem Branco, foram invadir as nossas terras aqui no setor noroeste, nós avisamos para eles: quem bate na sua mãe merece morrer, porque a Mãe Terra não aceita desaforo. Brasília agora está pagando com falta de água e a incompetência desses governos. E nós temos que se unir. Não importa se você é branco, se você é preto ou se você é indígena. Importa que você é brasileiro, ou que você é ser humano, ou que você defende a terra e defende os animais. Esse povo que aqui nessa terra habita, o nosso sangue carrega nas veias. Não importa qual a etnia que você pertence, como eu falei anteriormente, branco ou preto, ou o próprio indígena. Temos que criar vergonha na cara e parar de discriminar as pessoas. Esse país miscigenado, que carrega sangue indígena, sangue preto, sangue branco, ainda quer classificar pessoas. Como teve uma apresentadora, que eu vou citar o nome, Nicole, do DF Alerta. Ela passou a imagem dos indígenas aqui e falando que tinha indígena dos olhos verdes, olhos azuis, tinha indígenas andando de Grand Cherokee, andando de Ford Ranger e de carro do ano. Quer dizer que para nós ser indígena nós temos que ser pobre? Temos que andar a pé? Nós não podemos aceitar chamar a gente de mestiço. Mestiço é o preconceito de quem está falando contra a gente. Sempre lutei pelo direito do povo brasileiro, independente de qual etnia ele seja. E enquanto existir um indígena no Brasil, existirá batalha e existirá luta. Nós não estamos aqui só para falar, defenda a demarcação de terra. Nós estamos aqui para defender a Mãe Terra, independente de qualquer coisa. Eu fico muito triste que alguns parlamentares abrem a boca só para falar besteiras, dizendo que os indígenas são o atraso do Brasil. Mas vocês têm que bater no peito e falar: eu tenho orgulho dos indígenas, porque se tem água, se tem floresta, se tem animais e se tem o ser humano, é porque Tupã permitiu que os indígenas preservassem. O pessoal fala muito sobre cotas raciais. Um cidadão que não é digno de ser até chamado de ministro, o senhor Luiz Fux, ele me discriminou, me maltratou e me tirou, dia 26 de abril de 2012, me jogou na Praça dos Três Poderes, como joga um pedaço de árvore. Porque ele não estava respeitando os direitos dos indígenas para ter cotas, e nem direito dos estudantes de escola pública também, independente de qual etnia que seja. Eu espero que o povo brasileiro dessa vez acorde o gigante. O gigante não está mais adormecido. O gigante está de olho em todos esses políticos bandido e pilantra. 2018, nós não vamos usar flechas, não vamos usar metralhadora, vamos usar o dedo, vamos botar eles na rua. Não vamos votar em político bandido de partido que seja.
Não estamos aqui para levantar bandeira de partido A, partido B, que vocês sabem que todo partido tem político bom e tem político que não presta. Então não vamos falar de partido A, partido B. Vamos falar dos políticos que prestam. Eu estou aqui e posso falar, tenho a honra de falar do meu amigo, deputado Chico Alencar do Rio de Janeiro. Esse cara sempre defendeu os indígenas, sempre defendeu o povo brasileiro, sempre defendeu o negro e o branco. Então nós precisamos de pessoa que tem esse exemplo. Não quero saber qual partido que ele pertence, eu quero saber que ele pertence ao povo brasileiro. É desse povo. Tiririca, um indígena da etnia Tremembé, é um cara que honra o povo brasileiro. Foi motivo de chacota quando chegou no Congresso Nacional, pessoal falando que ele não sabia ler e nem escrever. Hoje, muitos deputados têm que pedir desculpa para ele, porque é um cara que tem a maior presença aqui. Não quero citar o nome de todos, mas aqui em Brasília também tem alguns que podem ser citados. A deputada Érica Cocai e o Reigolf também é amigo do povo. A gente está aqui para defender o povo, não estamos para defender partido. E quero que todo mundo saiba, quando fala em demarcação de terra, vocês não acham que nós estamos querendo tomar o Brasil, não. Nós estamos querendo preservar a natureza e a mãe terra, para no futuro ninguém ficar que nem São Paulo, que ficou sem água, cobrando caro do povo brasileiro, igual Brasília também está. Eu sou morador de Brasília. Eu sou a pessoa que mais sofre aqui, porque eu sou indígena, eu conheço a mãe terra. E esses políticos, a única coisa que eles fazem para retornar alguma coisa é meter taxa, cobrar de você, morador de Brasília. Diga não para ele. Enquanto eles ficam cortando as árvores, vocês vão lá no reservatório chamado Descoberto, o pessoal construindo casa quase dentro do lago. E nós não estamos muito longe também. Vamos aqui no Lago Paranoá. Os barão colocam casa em cima da água. E depois ainda fica reclamando. Não temos água. E demarcação já. Então, gente, para de demagogia. Não vamos ficar defendendo político bandido, ladrão, safado. Não importa quem é que seja. Não é porque ele faz parte do meu partido. Eu sou de um partido que tem um deputado safado. Não vou falar o nome para não comprometer. Mas vocês vão saber quem é ele. Eu vou sair desse partido porque ele votou contra o povo. Ele votou contra... ele votou a favor da reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Então ele não é digno de receber voto dos brasilienses nem dos brasileiros. E vocês vão saber quem é que na eleição eu vou falar o nome dele. Porque em 2014 eu era pré-candidato e ele negou de me dar a legenda para ser candidato a deputado federal. Isso é uma afronta. E saiu candidato sozinho nesse partido. Então, eu peço para vocês, crianças, mulheres e homens. Este simples homem que está falando aqui é um cidadão brasileiro. Sou pagador de imposto. Eu sou uma pessoa que também gera emprego. Eu sou uma pessoa que não nega a minha raça. Eu sou da raça indígena. Eu sou o povo brasileiro. E eu quero que vocês também façam que nem a mim. Não negue que você é brasileiro. Não feche os olhos para o Brasil. O Brasil está precisando de homens e mulheres de coragem, que não tenha vergonha de ir para frente e defender o povo. Eu quero que vocês entendam. Nós indígenas, do movimento indígena, que eu sou líder de 2 movimentos, que são o movimento indígena, o movimento da consciência da luta da raça indígena e do movimento Brasil Indígena também. Nós não somos violentos, nós somos o povo mais ordeiro do Brasil, mas a polícia militar faltou com respeito com nós indígenas. Teve senadores como João Capiberibe, também de origem indígena, e tem Mauro Mota, que é do Roraima, é indígena também, Macuxê.
falou, vocês estão falando em abuso de autoridade. Que o comandante da Polícia Militar falou, foi na imprensa se retratar da violência que fez contra os indígenas. Nós aqui em Brasília somos autodeclarado indígena, 37 mil indígenas. Nós colocamos aqui na esplanada dos ministérios mais de 4 mil indígenas. Nós não colocamos aqui só para defender nossos direitos. Nós colocamos para defender o direito do povo brasileiro, daquele povo sofrido, independente que seja branco, preto ou índio. Nós estamos aqui para unir. Esse movimento que vocês estão falando, unificação. Se é unificação, é para todos. Os indígenas eram para estar aqui, ó. Os 4 mil indígenas eram para estar aqui em frente. Mas essa imprensa, chamada Rede Globo e chamada Record, começou a fazer uma chamada imbecil, colocando o PT para chamar o povo. Nós não estamos para defender PT, nem PSDB, nem P nenhum. Nós estamos para defender o povo brasileiro. Aí falando que a metade dos indígenas estava para defender o Lula. Nós não estamos para defender ninguém, nós estamos para defender para quem tem o seu direito. Nós estamos aqui para defender o direito do povo brasileiro. Se ele tiver certo, ele vai ser defendido. Se tiver errado, tem que pagar. Não importa quem seja que está errado. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, só para resumir. Nunca esqueça do que eu estou falando para vocês. Tudo que foi dito pelo pajé Santier Tapuia, que ele foi o maior líder indígena aqui de Brasília. Ele falou para o Gil Pereira da Implave, você bate na Mãe Terra, amanhã você apanha da Mãe Terra. O povo brasileiro, o povo de Brasília não pode aceitar ninguém destruir a natureza e a Mãe Terra. Por isso que está faltando água em Brasília. Preservação da natureza. Vamos plantar árvores em vez de cortar árvores. É isso que eu peço a todos. Que Tupã abençoe cada um que esteja aqui. Um abraço desse líder indígena Araju Sepeti Guarani. Fiquem todos na paz. Pessoal, vamos dar então continuidade às nossas atividades. Chamo aí o Márcio Costa, diretor da Pública Central do Servidor. Bem-vindo, Márcio. Chamo também o Alex Canuto, presidente da Associação Nacional dos Especialistas em Política Pública e Gestão Governamental. Está aí o Canuto. Araju Sepeti Guarani. Que Tupã conduza os nossos destinos e que a nossa Gaia, nossa Mãe Terra, nos perdoe, porque historicamente temos tanto maltratado essa nossa natureza. Agora eu passo a palavra ao Gaspar Bissolotti, que representa os aposentados e pensionistas da Assembleia Legislativa de São Paulo. Em seguida, o Roberto Guimarães. Nós vamos fazer um intervalo para chamar um vídeo de Porto Alegre, porque o Brasil inteiro está nos assistindo. Em seguida, vamos compor uma mesa com os nossos representantes da ATENS, Distrito Federal, e da ADUMB. Então, com a palavra agora, o nosso amigo Bissolotti. Em primeiro lugar, eu quero fazer uma queixa aqui para a produção. Não usaram o Estatuto do Idoso, deixaram os velhinhos aqui para o final, né? Morrendo de fome, rapaz. Então, já fica anotado aí a queixa. Bom, pessoal, eu sou de São Paulo, venho aqui representar o pessoal da Assembleia Legislativa de São Paulo. Nossa ASPAL é a Associação dos Aposentados, também a nossa FALESP, que é a Associação dos Funcionários Geral. E a nossa federação, que é a FENALE, que o Nilton aí conhece muito bem, presidida pelo João Moreira, do Mato Grosso do Sul, que está lá em Campo Grande também fazendo um barulho lá. E estamos aí, eu quero, em primeiro lugar, me solidarizar aí com o cacique, com os índios, com os indígenas, que estão aí sofrendo o mesmo processo que nós, né? Eles querem extinguir tanto os índios como os aposentados. Eles querem acabar com os dois, né?
Nós, aposentados, viramos estoque para eles. Estoque. Estoque, para mim, é refrigerante, remédio, papel higiênico. Eles acham que nós somos estoque. É assim que eles nos tratam. Nós, aposentados neste país, parece que não construímos nada. Brasília, quer dizer, quem construiu, hoje não é aposentado. Ou está morto, que é o que eles querem, né? Ou está aposentado. Todo o Brasil dependeu da mão de obra que hoje é aposentada. Mas para eles nós não somos nada. Eles não querem saber do aposentado. O que eles querem, na verdade, com essa reforma, essa já é a terceira, né? Veio a do FHC em 98, tirou direitos dos trabalhadores. Veio a do Lula em 2003, infelizmente, com o dinheiro do mensalão, acabou também com direitos, principalmente dos servidores, incluindo a taxação dos inativos, que nós, através da PEC 555, estava aí o Edson do Mozap, estamos tentando aprovar, e agora piorou ainda, né? Com essa reforma, adeus PEC 555. Eles vão querer aumentar a alíquota. Todo aposentado, todo servidor público aposentado, paga a Previdência, continua pagando. E eles querem também aumentar isso. Vocês vão ver, de 11% para 14%. Tiraram agora da dívida do Estado, mas eles vão ainda trazer isso. Ou seja, só piorando. Outra coisa que também nós aposentados não admitimos é a quebra da paridade. Eles querem quebrar a nossa paridade. Quer dizer, o servidor que estiver entrando amanhã vai passar na nossa frente. Nós não podemos deixar. Outro absurdo dessa reforma é a questão do acúmulo de pensão e aposentadoria. Muitas famílias aí vão passar fome, porque falece um dos dois, ele tem que optar entre uma e outra. É outro absurdo, quer dizer, eles estão querendo realmente extinguir, acabar com a Previdência no Brasil. Nós não podemos deixar, nosso grito aqui é não à PEC 287, não à reforma da Previdência e não à reforma trabalhista. E vou encerrar por aqui para respeitar, inclusive, meu amigo Roberto, para ele falar logo também, porque fome não é fácil, não. Mas olha só, o Marcelo Caetano acha que você não precisa comer, entendeu? Comprar uma peruca. E não faltam só cabelos em Marcelo Caetano, falta sinceridade, falta transparência, não é? Como que uma pessoa assume a Secretaria de Previdência e, ao mesmo tempo, como denunciamos para todo o país, estava servindo a Brasilprev, a maior entidade privada de planos de previdência privada complementar. A Pública Central do Servidor fez essa denúncia e o país inteiro tomou conhecimento. Mas, enfim, agora vamos ouvir, representando os aposentados e pensionistas da Câmara dos Deputados, o nosso querido Roberto Guimarães. Bom dia, boa tarde. É porque eu pensei que ainda ia almoçar, como falou o colega ali. Olha, eu já passei por vários problemas de ordem funcional, de carreira, em vários setores da minha vida, do ensino, do Exército, da Câmara dos Deputados, e já tenho tempo de serviço. Ele está doido para saber minha idade, não vou dizer não. Mas, olha, eu tenho acompanhado a evolução das coisas que vem acontecendo no Brasil há muito tempo, participado de vários movimentos. Eu era garoto e participei de uma passeata, garoto de 14 anos, o petróleo é nosso, em João Pessoa, os estudantes, de braços dados, caminhando em direção ao Palácio do Governo. O petróleo é nosso. O petróleo é nosso. E eu falei isso um dia desse para os meus netos. Já sou bisavô. Mas meus netos,
a vergonha que eu passo em ver esse monstro dessa confusão política que desviou recursos nossos para as campanhas políticas, para o enriquecimento ilícito provocado pelo desvio das obras e o desvio das coisas da Petrobras. Mas nós estamos falando agora aqui da nossa reforma de hoje. As outras, perdemos algumas e ganhamos outras. Agora nós temos que nos unir politicamente. Não é preciso só fazer passeata. Eu vou falar pouco. Mas cada um de nós temos o nosso cônjuge, temos os nossos pais, temos os nossos filhos e netos para fazer uma campanha direta. Como? É fácil. O deputado Zezinho votou contra nós. Ele não terá mais o voto desta família. Qual é a família, raras exceções, que não tem pelo menos 20 votos? Sem contar os primos, os sobrinhos. É um trabalho devagarzinho, mas no telefone ou no WhatsApp. Olha, deputado fulano, senador cicrano, é contra você. Você não vai se aposentar, meu filho. Meu neto, você não vai se aposentar. Isso já começamos. A nossa associação já está fazendo comunicados para os colegas, principalmente que moram fora de Brasília, que o peso do parlamento está nos estados. Nós somos um número pequeno e nós lidamos com eles aqui no corredor, falando com um e com o outro e pressionando e dizendo. Mas eu não vou mais falar o que é que está errado, não vou falar mais sobre o buraco ou não, ou a mentira, as dívidas que existem dos bancos contra a nossa Previdência, as dívidas que existem de entidades poderosas, como foi dito aqui pela colega. Então, o que precisa é nós nos mobilizarmos. E eu não vou parar. Essas mensagens que eu estou falando aqui estão sendo retransmitidas para 5 filhos e 14 netos. Todos eles já votam. Fora as crianças. Vocês devem fazer a mesma coisa. Não adianta eu falar mais, fazer discurso, que todos já falaram. O Nilton Paixão também vai dizer o seu recado. Então, é uma campanha de participação. E isso nós estamos fazendo no seio dos colegas da minha associação. Por favor, parabéns pela vitória dessa realização, que ninguém acreditava. Mas quando eu vim fotografando os estacionamentos vazios dos ministérios, estacionamento da Câmara dos Deputados, vazio, a porta do serviço médico, que é uma obrigação de atendimento ao servidor da Câmara, fechada. Significa, ou os médicos fugiram, ou a administração tem medo. Então, valeu o trabalho. Em detalhezinhos, vocês devem compreender e levar a sua família e expandir essa opinião. Muito obrigado e passo para o Nilton. Roberto dá um exemplo de luta. Ele não quis dizer, mas eu não estou compromissado com ele, octogenário, netos, bisnetos, 47 anos de serviço público e aqui na lida dolorida, sofrida da vida, na luta, ombreando todos nós. E tenho a certeza que essa luta não é em vão. Esse congresso, depois da lista do ministro relator da Lava Jato, Edson Fachin, perdeu a condição moral. Não tem a mínima reserva ética de retirar direitos de trabalhadores ou de acabar com a Previdência Social. Registro aqui a presença do nosso amigo Emílio, do Sinajus.
A presença do nosso César Rezende, da César o que é de César, Associação dos Comunicadores do Senado Federal. A gente agora coloca para todo o Brasil um vídeo que vem lá dos Pampas, do Rio Grande do Sul, e em seguida comporemos a nova mesa. Com Uber, com Cabify, não adiantou nada. São Paulo está paralisado integralmente hoje também. Viva a luta da classe trabalhadora! Retomando mais uma mesa de entrevistados, nós estamos aqui com o nosso amigo Rubens Roriz da Silva, que é vice-presidente da Federação Nacional dos Auditores Fiscais e presidente do Sindifisco DF. Estamos aqui com a Liliane Ferreira, diretora de Política Sociocultural da ATENS, UNB, e Seção Sindical, e o Aquiles Castanheira, diretor de TI da ATENS, UNB e Seção Sindical. Eu começo com a Liliane, que milita como nível superior nas universidades federais. Qual é o impacto, desde a emenda 95 do teto, a reforma trabalhista, PEC de Previdência, para a educação brasileira? Boa tarde a todos, obrigada à Pública por ceder esse espaço para nós. Bom, as projeções para as universidades federais, de uma maneira geral, são, infelizmente, as piores possíveis, porque a questão do teto impacta não só, pelo menos, principalmente no tripé das ações das universidades públicas federais. O tripé de pesquisa, ensino e extensão, a qual os técnicos de nível superior das universidades públicas federais participam ativamente, desde as atividades meios até a atividade fim da universidade, junto com os docentes. Esse impacto ele atinge diretamente desde a expansão do número de vagas, a permanência e reforma dos campi já existentes, inclusive na própria forma de manutenção de material, de manutenção de programas educacionais, de assistência estudantil, permanência na universidade, inclusive de carreira dos próprios servidores, sejam eles técnicos ou docentes. Então, as projeções, essa questão do teto já mostra todo o perfil que o atual governo federal tem de olhar sobre a educação, que é uma questão que não só diminui o impacto, não diminui a importância do que deveria ser a base do país, como também traz uma sensação de coisificação dos técnicos, dos trabalhadores como um todo. E aí hoje a gente está aqui de frente a essa proposta de terceirização, de reforma da Previdência Trabalhista, que concretiza todo esse ideal absurdo do atual governo. Nesse sentido, eu acho que a gente também pode tratar de seguir na linha de argumentação, porque tudo isso que tem sido proposto de todas as emendas que foram colocadas por esse projeto absurdo, tem se trazido a falácia de uma modernização trabalhista, principalmente nos comparando a países de primeiro mundo, como se o Brasil hoje tivesse a infraestrutura de cidadania, de educação e de trabalho garantido nesses países. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem retorno de absolutamente nada que chega no Congresso, nada do dinheiro que chega ao poder público é devolvido à população em forma de benfeitorias. Então, desde nós, servidores e trabalhadores da educação, aos servidores e trabalhadores de qualquer outra área, infelizmente o dinheiro não volta para a população da forma como devia. Então não somos nós que devemos pagar essa conta, e sim a corrupção que tem que ser combatida. Obrigado, Liliane. Agora vamos ouvir o nosso amigo aqui do Sindifisco, o Rubens. Eu gostaria que você falasse um pouco, já que você conhece bem, sobre o IPREV, que é um Instituto de Previdência dos servidores do Distrito Federal. Nós estamos recebendo pedidos do Brasil inteiro para que fale-se um pouco mais dessa reforma da Previdência. E seria interessante partilhar com todo o país essa tua experiência aqui no Distrito Federal. Uma boa tarde a todos os nossos companheiros, companheiras, amigos e amigas que estão presentes aqui. Citando aqui o meu agradecimento ao Newton Paixão, aqui nosso coordenador da mesa,
e também na sua pessoa os demais que estão junto comigo aqui, da UNB. Bom, inicialmente, antes de falar deste exemplo do IPREV aqui do Distrito Federal, eu queria fazer uma breve introdução. Eu sou presidente do Sindifisco, ou seja, o Sindicato dos Auditores da Receita do Distrito Federal. Ou seja, nós representamos aqui a administração tributária distrital. Nós somos responsáveis pela administração tributária, pela arrecadação, pela tributação, pela cobrança de todos os tributos distritais. Ou seja, o DF, ele é estado e ele é município. Então, todas as 6 espécies tributárias está exatamente a nosso cargo fazer a gestão como administrador tributário aqui distrital. E além de fazermos parte do fisco aqui do DF, nós também temos uma federação, a Federação Nacional dos Auditores Fiscais. Desta federação nós temos 6 estados cujos sindicatos das administrações tributárias fazem parte dessa nossa federação. E como o Newton aqui me comunicou, nós estamos ao vivo com o Brasil todo. Então eu queria fazer aqui, aproveitar e dar uma mensagem para os nossos companheiros, nossas companheiras dos estados, lá do Sinafresp, nosso companheiro lá do Sinafresp de São Paulo, um abraço para todos vocês, lá do IAF da Bahia, também o Sindate, lá de Sergipe, o Sindari, lá de Tocantins, e a Auditesse, do Ceará. Todos os nossos companheiros, nossos colegas, que fazem parte da nossa federação. Enfim, o fisco, seja ele federal, seja ele estadual, distrital, municipal, os administradores tributários, nós também queremos deixar claro para vocês, nós estamos nos posicionando contra esta reforma previdenciária, a PEC 287. Primeiro, Newton, porque eu acho que nesse auditório aqui, alguém acredita que a Previdência é deficitária? Alguém aqui acredita? Levante a mão. A Previdência é deficitária ou a Previdência é superavitária? A Previdência é superavitária. E como o Newton falou para a gente aqui, sobre o nosso exemplo aqui do Distrito Federal, nós temos 2 fundos aqui no DF. Um fundo antes de 2007, até 2006... Ah, sim, peraí, pessoal, olha ali, ó, filma ali. O secretário Marcelo Caetano está aqui presente. Ele acredita! Uma salva de palmas para ele. O Marcelo Caetano acredita que a Previdência é deficitária. Realmente, parabéns, viu, Marcelo Caetano? Você é um exemplo, viu? A não ser seguido. Muito bem. Então, aqui no DF, nós temos o Fundo do Tesouro que paga a Previdência de todos os servidores que entraram até 2006 aqui no DF. Esse fundo, segundo informações, ele tem um prejuízo, ele é deficitário. Mas por quê? Porque ao longo do tempo o governo desviou. O governo não aplicou aquilo que tinha que aplicar, não entrou com a parte dele, patronal. Mas aí, a partir de 1º de janeiro de 2007, nós temos um fundo chamado IPREV. Este fundo, ele é superavitário. Para vocês terem uma ideia, quando o governo cria um fundo onde ele participa e onde não há desvio, onde aquilo que vem da folha do servidor é aplicado ali, esse fundo, ele é superavitário. Inclusive, o DF teve que, em 2 momentos, retirar recurso desse fundo do IPREV para poder pagar a folha. No ano passado, ele retirou e aí veio com engodo o governo em Hollenberg de dar para o fundo IPREV bens da
terracap para poder cobrir o que ele tirou. E depois, agora no início do ano, ele tirou de novo, e aí ele fez o IPREV fez um grande negócio. Ele pegou ações de um excelente banco, nada contra os companheiros do BRB, né? Mas ele deu ações do BRB. Tem muita liquidez e realmente, né? Então, mostra que se você fizer um fundo, se você trabalhar de maneira atuarial, corretamente, do ponto de vista legal, você realmente tem um fundo superavitário, como é o caso aqui em Brasília do IPREV. Trazendo esse exemplo aí para vocês, para a gente trazer esse debate, para mostrar que realmente, quando você trabalha de maneira correta, né, você está garantindo para a próxima geração a aposentadoria dos servidores do DF que entraram a partir de 1º de janeiro de 2007. Agora, se o governo continuar na sua prática nefasta de desviar o recurso, de retirar o recurso de lá, com certeza vai acontecer o que está acontecendo, né, Brasil afora aí e outros estados. Então, portanto, nós queremos trazer a mensagem aqui do fisco distrital, dos fiscos estaduais, de que nós não aceitamos essa PEC 287, e imagine só, da forma com que foi mandada originalmente, o relator Arthur Maia teve a capacidade de piorar, a capacidade de piorar o que já estava ruim, ele conseguiu piorar ali o relatório como relator da PEC 287. Você imagina quem tem os seus 33 anos, seus 35 anos, exemplo aqui hipotético, ainda ter que trabalhar mais 15 anos, ou seja, 48 anos, para chegar aos 65 anos, para poder se aposentar com paridade e integralidade. E sendo que, na verdade, a própria PEC e o substitutivo, o 287A, já elabora na ideia de acabar com a paridade. Então, portanto, o nosso recado aqui, o que a gente não admite, é exatamente essa possibilidade de retirada dos nossos direitos, de aposentadoria, como se for um produto, isso já foi falado aqui, e também não vou mais me alongar, né, já que já foi falado a questão dos números aqui pela Fatorelli, quando abordou a questão do orçamento, a questão desse suposto déficit. O que eu queria deixar é exatamente essa mensagem, e dizer que nós estamos juntos, que isso é um movimento lindo, viu, Paixão? Isso é um movimento lindo, Newton Paixão, né? Paixão, mas é o sobrenome dele, viu, pessoal? Porque tem também colegas que chamam Paixão, tem o nosso companheiro aqui do sindicato, do Sindifício, está conosco aqui, da FENAT, né? Mas é o Newton Paixão, é o sobrenome dele, viu? E aí dizer para vocês que realmente a gente está junto nesse movimento bonito, movimento lindo, e que nós não podemos deixar de lado. A gente tem que continuar trabalhando, unido, para que a gente possa realmente ter a vitória dessa PEC não aprovada e dos nossos direitos garantidos na Constituição, na forma que está lá. Muito obrigado, uma boa tarde a todos, um abraço. Muito obrigado, Rubens. Mas não se preocupe, a questão de gênero já está superada em nosso país. Vamos para frente, então. Aquiles, para onde vai a educação? Para onde vão as universidades federais com as propostas de Michel Temer? Boa tarde. Aproveitando o gancho do nosso colega, a ATENS Nacional, Sindicato Nacional, também está participando dos movimentos em todos os outros estados da federação que estão aderindo a esse ato. Quanto à pergunta, eu acredito que não há interesse desse governo em que as pessoas aprendam, em que as pessoas adquiram cultura, que a pessoa seja inteligente, porque aí, no futuro, provavelmente eles não estarão novamente ali
com essas ideias mirabolantes, né? Se o povo aprender, isso não acontece. Então, quanto mais eu não investir numa universidade pública, para eles é melhor, mas para o povo não é. Então a gente tem que ir contra essas medidas que retiram dinheiro, investimento das universidades. E isso não vai trazer nenhum bem para a nação, porque não é só o povo que vai perder qualidade de ensino. O país vai perder profissionais qualificados, vai ser ruim para toda a nação, não para eles. Porque um povo que não tem conhecimento, amanhã vai continuar votando novamente nessas mesmas pessoas com essas ideias. Eu só queria aproveitar que eu estou aqui para fazer uma observação. Eu tenho evitado assistir o jornal na Globo, eu tenho evitado, mas ontem eu assisti. E uma das coisas que eu vejo, e já tinha visto uma outra vez em que eu assisti, é que eles levam famosos especialista lá para falar sobre o rombo e que apresentam um dado que há rombo na Previdência. Eu não sei como que a Globo não leva. Quantos especialistas de verdade estiveram aqui hoje? Quantos? Nunca vimos um deles ser chamado numa entrevista no jornal na Globo ou outra televisão para levar esses dados que é a realidade. Eles só levam famosos que a gente nunca ouviu falar, que trazem um dado editado, e as pessoas que realmente trabalham nesse setor, os grandes especialistas que já tiveram aqui, que já trouxeram números, nunca aparecem na televisão levando a realidade que é a que a gente está aqui batalhando para que o povo conheça e que esse rombo que estão apontando aí não é real. Eu queria agradecer a oportunidade que a pública deu para que a gente viesse aqui e vamos para frente, que esse movimento só tende a aumentar. Obrigado. Giovana, diretora de Educação da Pública, Central do Servidor. Então, essa mesa se desfaz nesse momento, mas eu gostaria de convidar o deputado Arthur Maia. Deputado Arthur Maia, por favor. Esse é um espaço democrático, apesar de o senhor estar destruindo a seguridade social do país, e, inclusive, muito mal acompanhado com o secretário da Previdência, Marcelo Caetano. Eu gostaria que vocês assumissem aqui a mesa. Eu vou ter o desprazer o dever de ofício de democraticamente entrevistá-los, né? Deputado Marcelo Canetando, tudo bem? Sente-se, por favor. Boa tarde, Paixão. Não, você me chama de Nilton. Boa tarde, Nilton. Ô, deputado, o senhor não quer sentar do meu lado, quer sentar do lado dele, né? Deputado, o senhor pode deixar a sua mala de dinheiro aqui em cima? E é em dólar. Quem deu para o senhor isso? Foi a Odebrecht? Não. Isso aqui tá... O senhor recebeu, segundo consta nos dados da Justiça Eleitoral, 4 milhões das empresas que o senhor está defendendo nessa reforma. O que o senhor tem a nos dizer? Na verdade, eu sei que você quer me jogar contra a população brasileira, mas eu vou... O senhor acha que eu preciso jogar o senhor contra a população brasileira? Olha só, esse dinheiro aqui, você está querendo falar da minha campanha em 2014. Esse dinheiro aqui é... Caixa 2? Não. Todos esses bancos aqui que financiaram a minha campanha em 2014, está tudo declarado. É mesmo. E está declarado que eles fazem também previdência privada complementar? Porque é o seguinte, o que eu penso? O senhor não respondeu. Eles fazem previdência privada complementar? Então, na verdade, o funcionário público que quer, de repente, se aposentar, então ele faz, né? Se aposentar antes, ele vai lá e faz uma previdência complementar e aí se aposenta. Eu não vejo problema nenhum em as pessoas trabalharem até os 65 anos. Não vejo problema nenhum nisso. Por quê, deputado? Nós estamos aqui num foro democrático, apesar de nós discordarmos do deputado relator da PEC 287, da reforma da Previdência. Por que o senhor acha que o trabalhador tem que trabalhar tanto assim? Então, tem menos pessoas nascendo, né? Tem menos gente nascendo, com certeza menos pessoas no mercado de trabalho, menos pessoas contribuindo, consequentemente, daqui em 2024 o Brasil quebra.
O senhor está prejudicando demais as mulheres brasileiras. Por que isso? O senhor não gosta de mulher? A mulher é o seguinte, a mulher, presta atenção, a mulher que for casada, e tiver filhos, aí ela... Mais de quanto? Mais de 5 filhos, né? Tiver mais de 5 filhos, aí sim ela pode ser antecipado a aposentadoria dela. Fora isso, não. Sabe por quê? Porque é o seguinte, mulher, né? A mulher tá solteira, não tem filho, né? Por que tem que se aposentar antes? Não, tem que se aposentar igual os homens, todo mundo. Eu não vejo problema nenhum, né? E quantos aos trabalhadores, não está deixando, eu estou tentando aqui, é contra a democracia esse rapaz aí que está tentando. Estou tentando aqui, eu vim aqui, saí do meu gabinete, trouxe o presidente, trouxe o Marcelo Canetano aqui para a gente conversar com vocês e vocês estão, né? Já fugiu até meu raciocínio aqui. Deputado, eu acho que o senhor nunca raciocinou, mas tudo bem. Quando o senhor recobrar o quê? Quando o senhor recobrar o pouco que o senhor ainda tem de raciocínio, a gente devolve o microfone para você. Como é trabalhar, Marcelo Canetano, na Brasilprev? Bom, na verdade eu trabalho para o Brasil, né? Eu não trabalho para a Brasilprev. Não existe nenhum conflito de interesses aqui, gente. Estamos falando de previdência. Então, previdência é previdência. Se a pessoa não consegue se aposentar pela previdência normal, não tem nada demais ter uma previdência privada, complementar, né? O ato falho do Marcelo Caetano já denuncia a que senhor ele serve. Então, não tem problema nenhum, não tem conflito. O senhor não acha que o senhor consegue ser ao mesmo tempo o arco, a flecha e o alvo, acumulando essas funções contraditórias, inclusive pelo Código de Ética do Servidor Público? Olha, eu fico primeiramente lisonjeado com o seu elogio, sabe? Eu nunca tive um elogio tão grande assim de uma pessoa. Eu sou o arco, eu sou a flecha, eu sou tudo desse país, porque eu quero que o Brasil trabalhe. Vá para frente, primeiro mundo. Estão dizendo aqui que a gente está querendo colocar uma previdência de primeiro mundo. Mas é claro, nós queremos colocar o Brasil no primeiro mundo. E a primeira coisa vai ser colocar a previdência do primeiro mundo. Aí sim, o Brasil começa a levar o resto das coisas, né? Por exemplo, tem alguém aqui jovem que tem alguma dúvida sobre aposentadoria? Jovem, pessoal bem jovem que queira vir aqui fazer uma pergunta. A Giovana, que é uma jovem, por favor, Giovana, vem cá, qual a sua dúvida? Ela é diretora de Educação da Pública e é servidora concursada da Câmara dos Deputados. Olá, boa tarde, eu sou uma jovem senhora. E eu estou um pouco preocupada com a questão das horas que as mulheres trabalham a mais na semana, que o IBGE falou que são em torno de 5 horas por semana que nós trabalhamos a mais, cuidando das crianças e dos afazeres domésticos. Aí eu queria saber, bom, quando eu tenho que pagar por alguém para fazer o serviço doméstico, é pelo menos um salário mínimo, fora todas as contribuições que a gente tem que colocar em cima disso. Aí eu queria saber se a gente vai começar a ganhar um pouco por esse trabalho todo, né, que já é secular, que a gente faz, que é um trabalho invisível, ninguém vê, ninguém dá atenção, mas ele acontece. Então, como uma jovem senhora que passou boa parte da vida trabalhando, estudando e fazendo esses trabalhos domésticos e cuidados de filhos, eu queria saber se a gente vai ter algum tipo de apoio, porque parece que creche à noite não tem, né? Não. Até para a gente participar da vida política é difícil, porque a gente não tem com quem deixar a moçada, né, os filhos. Então, eu queria saber se tem alguma, se estão pensando em alguma coisa assim nesse sentido. Bom, primeiramente, muito obrigado pela participação, né? Mais uma apoiadora da nossa reforma da Previdência aqui, né? Bom, primeiro, se o trabalho é invisível, né? Não tem como a gente fazer nada com essa relação a isso, né? Trabalho invisível, gente, o trabalhador brasileiro custa muito caro, não é? Então a gente tem que baratear um pouco isso. Estão só querendo aumentar o preço do trabalho brasileiro, não é assim. Dessa forma o Brasil vai quebrar, não vai, deputado? Em 2024 o Brasil vai quebrar, né? Gostaria de dizer também que todos esses bancos que estão aqui, que apoiaram a minha campanha em 2014, está tudo declarado. Está tudo declarado, não tem... É isso, está tudo declarado. Aqui eu fui tomar um café ali, caiu um pouquinho de café, eu passei um pano, lavei já está tudo certo. Então, né, isso aqui está tudo certo, esse dinheiro aqui, não precisa o senhor estar
querendo me jogar contra a população, contra os brasileiros, né? Eu sei que você está querendo fazer isso, mas é isso, tá, gente? Então, estamos aqui para qualquer esclarecimento, tá bom? Obrigado. Deputado, nós não estamos aqui, já que o senhor é relator da PEC 287, e muito mal representando a comunidade potiguar desse país, querendo colocar o senhor contra a população. É o senhor que abandonou a população. É o senhor que não tem mais compromisso com suas bases. É o senhor que nunca mais vai voltar ao parlamento brasileiro. Só gostaria, eu não gosto de deixar nenhuma pergunta sem resposta, né? Então, aos jovens trabalhadores que estão se perguntando quando é que eu vou me aposentar? Gente, não vai se preocupar com a aposentadoria agora. Vamos preocupar com o trabalho. Tem tantos desempregados. Vamos preocupar com a aposentadoria? Não. Vamos preocupar com o trabalho. Se precisar de uma aposentadoria complementar, né, as pessoas podem escolher, tem várias no mercado, né, mas vamos nos preocupar com o trabalho. Inclusive a Brasilprev. Né? Inclusive tem ótimos planos, mas isso não veio um caso agora no momento. Temos uma pergunta aqui de uma senhora, pois não? Eu acredito que vocês não vão poder me responder, a mim e as pessoas que estão aqui ouvindo, mas mesmo assim eu pergunto, até porque perguntar não ofende, né? Fizeram algumas modificações no projeto inicial de reforma da Previdência, e uma delas, eles voltaram atrás quanto ao teto a ser recebido pelas excelências, que pode ultrapassar a casa dos 20 mil. Por que para vocês podem e para nós temos que ficar com os 5 mil do INSS? Veja bem, a questão do teto é outra coisa que eu já estou careca de responder, né? A questão do teto, gente, é porque tem gente que tem mais teto, outros têm menos teto, né? É uma coisa simples, né, deputado? A pessoa, se ela tem mais teto, então ela consegue se aposentar com um teto maior. Se a pessoa não tem teto, a pessoa não vai se aposentar. Mas, em todos os casos, nós temos olha, se a gente pode trabalhar ilimitadamente, a gente também pode se aposentar com quanto a gente quiser, com quanto a gente sonhar, né? Com quanto a gente planejar. Um momentinho, deputado. Secretário da Previdência, Marcelo Canetano, o senhor já perdeu o emprego da Brasilprev. Está muito próximo do senhor perder o segundo, que é o de secretário da Previdência. Oxalá Deus te ouça e você não perca o seu cargo de servidor público cometido por concurso público. Deputado, quais são as suas últimas palavras para a nação brasileira que, ao vivo, na TV do servidor, está te ouvindo? O que eu quero deixar claro é que essa reforma ela tem que ser feita. Essa reforma ela tem que ser aprovada. O trabalho está em jogo. Então, assim, tem que ser. Ele está dizendo que o mandato dele está em jogo e ele tem. Não, falei isso não. Falei isso não. Você tá querendo deturpar aí minhas palavras. Então, assim, essa reforma tem que ser aprovada, senão o Brasil vai quebrar. A gente precisa, isso é urgente em fazer essas reformas. Essa reforma tem que ser aprovada, né? Senão vai quebrar o país. Se a gente está fazendo isso para o país melhorar, para virar um país de primeiro mundo, se igualar àqueles países lá da OCDE, não é verdade? Então é isso que a gente quer. Que a gente quer um Brasil para frente. É isso que eu tenho para falar para vocês. Deputado, OCDE, o senhor sabe o que é isso, deputado? Então, na verdade, são países, né? São países de primeiro mundo. São países de primeiro mundo que a gente tem que ser igual a esses países. A gente tem que mais educação, mais saúde, né? É isso que a gente quer. E é isso que a gente vai buscar. Então, se a gente fizer essa reforma aí, a gente vai conseguir isso aí. Seu último minuto de glória, antes que você seja defenestrado da Secretaria da Previdência, qual é a mensagem que você deixa para o Brasil inteiro ao vivo, na TV do servidor? Você que consegue ser o arco, a flecha e o alvo ao mesmo tempo, serve a Deus e a Mamon, a Brasilprev e a Previdência. Qual é o seu último minuto de alento para o povo brasileiro? Bom, eu quero deixar aqui a mensagem que a PEC 287 é a PEC do trabalhador brasileiro. Minha gente,
Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. E vamos aprovar essa reforma. Cala a boca e trabalha. Bom, depois dessa, agora nós temos algum vídeo para colocar. Amigo, venha falar aqui, por favor. Venha cá, venha cá. Venha cá. Ninguém é escravo. Essa é a palavra de ordem. Ninguém é escravo nesse país. E nós estamos em greve, senhor secretário. Nós estamos em greve, deputado, nós estamos em greve porque isso é uma vergonha. E quem está em greve é porque não é ouvido. E nós paramos o país para que Vossa Excelência ainda tenha um segundo de tempo para pensar. Vossa Excelência não voltará mais ao parlamento. Pode concorrer o que for, com lista aberta, com lista fechada, que se dane o mundo. Mas não vai ser só Vossa Excelência, não. Quem votar não vai voltar. Nós vamos modificar a emenda 95 do teto em 2019. Nós vamos fazer todas as mudanças que o país espera, sem violência, com simples toque, na hora de usarmos nossa principal arma, nossa arma letal, Roberto Boccaccio Pichitelli, representando aqui os nossos economistas de todo o país, que será ouvido oportunamente. Então, vamos manter o nosso movimento, vamos manter a unidade, vamos dizer não à corrupção, vamos dizer não ao foro privilegiado. Temos algum vídeo para divulgar para todo o país? Rio de Janeiro agora mostrando um vídeo da movimentação carioca.